Os povos bárbaros. Durante o período do Império Romano, os povos bárbaros desempenharam um papel significativo na história europeia, moldando os eventos que levaram ao declínio do Império e ao surgimento da Idade Média. Entre esses povos, os francos destacaram-se como uma das tribos germânicas mais influentes, deixando um legado bem duradouro. O Reino Franco emergiu como uma potência política na Europa Ocidental após a queda do Império Romano, em 476 d.C. Sob a liderança de Carlos Martel, os francos conseguiram conter a expansão muçulmana na Batalha de Tours, em 732 d.C., preservando assim a cultura e a religião cristã. Carlos Martel tornou-se uma figura lendária, reverenciada como Martelo dos Infiéis, cuja coragem e liderança foram fundamentais para a defesa da cristandade contra as forças islâmicas. Pepino Breve. Pepino Breve foi o primeiro rei da dinastia carolíngia que sucedeu à dinastia merovingia. Sua ascensão ao trono marcou o fim do governo merovingio e o início de uma nova era na Europa Ocidental. Com sua coroação, Pepino estabeleceu o domínio dos carolíngios sobre os francos, consolidando assim o poder da dinastia e preparando o terreno para o reinado do seu filho, Carlos Magno. As dinastias merovingia, carolíngia e capetingia foram os pilares da monarquia franca durante a Idade Média. A dinastia merovingia governou os francos desde o século V até o século VIII, enquanto a dinastia carolíngia ascendeu ao poder com Pepino o Breve, como nós já falamos, e alcançou seu apogeu com Carlos Magno. A dinastia capetingia sucedeu à dinastia carolíngia e governou a França medieval, estabelecendo assim as bases para a monarquia francesa moderna. Vamos ver agora um pouquinho sobre os germânicos, suas mitologias e suas divindades. Os povos germânicos, incluindo os francos, eram conhecidos por sua mitologia rica e complexa, que incluía divindades como Odin. Na cultura germânica, as divindades representavam aspectos da natureza e da vida humana, e eram adoradas e reverenciadas em rituais religiosos e cerimônias. Odin, o deus supremo na mitologia germânica, era associado à sabedoria, à guerra e à morte, desempenhando um papel central na cosmovisão dos povos germânicos. Mas quais eram os principais povos desse período? Os visigodos. Os visigodos foram uma tribo germânica que estabeleceu na região da Europa Central e Ocidental, durante toda a queda do Império Romano. Eles são conhecidos por saquear Roma em 410 d.C. Já os ostrogodos eram uma tribo germânica oriental que desempenhou um papel importante no declínio do Império Romano também. Liderados por Teodorico o Grande, estabeleceu seu reino na Itália após a queda de Roma. Os francos eram um grupo germânico que se estabeleceu na região que hoje é a França e a Alemanha. Eles foram fundamentais na formação do Reino Franco, que se tornou uma das principais potências da Europa Ocidental após o Império. Os alamanos eram uma tribo iraniana que se misturou com os povos germânicos e eslavos. Eles participaram das invasões bárbaras do Império Romano e estabeleceram reinos temporários na região. Os hunos foram uma confederação de tribos nômades da Ásia Central que invadiram a Europa durante o século IV. Liderados por líderes como Átila o Huno, eles lançaram invasões devastadoras contra o Império Romano e os outros povos europeus. Os vândalos eram uma tribo germânica que invadiu o Império Romano no século V. Eles saquearam Roma em 455 d.C. e estabeleceram um reino na região do norte da África conhecido como Reino Vândalo. Existiam também os suevos. Os suevos eram um grupo germânico que estabeleceu na Península Ibérica durante o período das invasões bárbaras. Eles fundaram o Reino Suevo no nordeste da Península Ibérica, que coexistiu com o Reino Visigótico. E alguns definem como sendo hoje Portugal e Espanha. Anglo-saxões. Os anglo-saxões eram um grupo germânico que migrou para a Grã-Bretanha a partir do século V. Eles estabeleceram vários reinos anglo-saxões, que eventualmente se uniram para formar o Reino da Inglaterra. Os lombardos. Os lombardos eram um grupo germânico que invadiu a Península Itálica no século VI. Eles estabeleceram o Reino Lombardo no norte da Itália, que existiu até ser conquistado pelos francos. E por último, os burgúndios, que eram uma tribo germânica que se estabeleceu na região da Borgonha, na França. Eles fundaram o Reino de Burgúndios, que posteriormente incorporou ao Reino Franco.
Os legados dos francos e dos povos bárbaros transcendem o tempo e o espaço, deixando uma marca muito forte na cultura europeia. Suas conquistas, líderes e mitologias continuam a inspirar e fascinar todo o passado e também o presente. E esse foi um pequeno resumo sobre os povos bárbaros. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.